Você sabe como a inflação impacta o lucro dos seus investimentos? Como eu já conversei com vocês no meu vídeo anterior, a inflação corrói um pedaço do dinheiro. Da mesma forma, a inflação também corrói, portanto, uma parte dos juros que você recebe na forma de rendimentos dos seus investimentos. Na verdade, a inflação pode corroer todo o seu lucro e até mesmo te fazer sair no prejuízo com rentabilidade negativa. Vamos ver como isso funciona de perto? Primeiro, imagina que você investiu o seu dinheiro, um montante de R$100 mil, e ao final de um ano você teve um rendimento de 10%, encerrando este período com R$110 mil. Isso significa que a taxa de juros nominal dessa aplicação financeira foi de 10%, e ao final você ganhou R$10 mil, certo? Não exatamente. Em termos nominais, você teria ganhado R$10 mil, porém 12 meses se passaram e a taxa de inflação acumulou 8% de alta. Por isso, para saber o que você realmente lucrou, ou seja, o quanto seu dinheiro rendeu em termos reais, é preciso descontar a taxa de inflação da taxa de juros nominal. Bom, de forma simples, a conta fica assim: taxa de juros nominal menos taxa de inflação, resultando em taxa de juros real. Nesse caso, para o seu investimento de R$100 mil, houve uma taxa nominal de juros de 10%, menos a taxa de inflação do período de um ano, de 8%, resultando então em juros reais de 2%. Logo, por aproximação, você vai observar que você não teve R$10 mil de ganho. Claro, R$10 mil foi o seu ganho nominal. Porém, ao descontar a desvalorização do período, devido a essa taxa de inflação de 8%, você observou então uma desvalorização de R$8 mil, resultando num ganho real de R$2 mil. Ou seja, você acreditava ter ganhado esses R$10 mil, porém, em termos reais, ao descontar a inflação, você ganhou apenas R$2 mil. Mas vamos lá, essa conta que eu mostrei é uma simplificação. Agora, se você quer encontrar a taxa de juros real exata, basta usar a seguinte fórmula que eu vou mostrar para vocês agora. Taxa de juros real, definida pela letra R, beleza? Vai ser igual a 1 mais a taxa de juros nominal, que aqui está definida pela letra I, sobre 100, essa taxa de juros nominal, e 1 mais a taxa de inflação, definido por π, sobre 100 também. A resultante dessa divisão, menos 1 vezes 100. Então, vamos ver, por exemplo, como aplicar essa fórmula de forma prática. Então, fazendo 1, a taxa nominal de juros dividida por 100, a taxa nominal de 10%, então 1,10. A mesma coisa com a taxa de inflação de 8%, portanto 1,08, menos 1 vezes 100, resultando então em juros reais nesse período de 1,85% ao ano. Então, nós observamos que em termos reais, esse investimento ele rendeu exatamente, um ganho real de R$ 1.850. Então, aquela conta que eu mostrei inicialmente, você usa para quando você quer fazer a conta por aproximação de cabeça, saber mais rápido quanto que você pode ter de juros reais. Agora, quer saber a conta exata? Usa a fórmula completa que eu acabei de apresentar para vocês. Assim você vai conseguir saber exatamente quanto que você ganhou ou quanto você ganharia com esse investimento que você teria feito. Então, pega a sua taxa de juros real obtida, usando a fórmula exata e aplica sobre o montante inicial do seu investimento. Nesse caso, foi aqui, esses R$100 mil iniciais investidos. E aí você vai ter o ganho real exato que você teve com esse investimento. Veja que interessante, nesse caso, a taxa de juros nominal conseguiu superar a inflação. Ou seja, ainda que a inflação tenha corroído um pedaço do rendimento desse seu investimento, você ainda conseguiu ter ali uma taxa de juros real positiva, ou seja, uma rentabilidade positiva em termos reais, acima da taxa de inflação. Agora vamos ver um outro caso. Olha só, aqui a taxa nominal de juros também foi de 10% sobre o investimento de R$100 mil. Porém, dessa vez, a inflação do período foi de 10%, ou seja, a inflação ficou ali no mesmo nível da taxa de juros nominal, que é aquela taxa que rendeu o seu investimento nesse período de um ano. Aí, então, fazendo aquela conta de forma simplificada, nós vamos encontrar o quê? 0% de taxa de juros real, porque nesse caso, 10% menos 10%, 0%. Agora, não precisa nem fazer a conta, tá? Na fórmula exata, porque a gente vai encontrar, obviamente, 0% ao ano.
e aí nós vamos ver que o ganho real desse investimento foi zero. Porque olha só, apesar de você ter tido um ganho nominal de R$10.000 com essa taxa de juros nominal de 10%, ainda assim a inflação ficou no mesmo patamar desses seus juros nominais. Então a inflação corroeu esse seu ganho na ordem de R$10.000. E aí você saiu então com um ganho real de zero. Ou seja, quando a taxa de inflação se equiparar à taxa nominal de juros do período, isso significa que para esse seu investimento, em termos reais, não houve ganho nenhum. Você saiu no 0 a 0. Bom, então agora vamos a um último exemplo. Neste caso, a taxa de juros nominal também foi de 10% sobre aquele mesmo investimento inicial de R$100.000. Porém, a taxa de juros nominal não conseguiu superar a inflação. A inflação foi maior, de 13% neste período de um ano. Dessa forma, a inflação corroeu todo o seu ganho nominal de R$10.000 e ainda te fez ter rentabilidade negativa, porque olha só, com uma desvalorização em termos absolutos de R$13.000, você saiu então com uma perda real de R$3.000. Ou seja, a sua taxa de juros real, nesse caso, de forma aproximada, foi de 3% negativos. Vamos ver pela fórmula exata como que funciona essa conta? Então, lembrando a fórmula da taxa de juros real exata, nós observamos 1,10 da taxa nominal sobre 1,13 menos 1 vezes 100, resultando então numa taxa de juros real negativa de aproximadamente 2,65% ao ano. Ou seja, levando a uma perda real em termos exatos de R$ 2.654,87. Ou seja, nesse caso, infelizmente não teve jeito. Embora você acredite que tenha ganhado esses R$10.000, em termos nominal ganhou mesmo, mas em termos reais não. Você já saiu até no prejuízo, pois a sua rentabilidade foi negativa. Portanto, da próxima vez que você fizer uma estimativa de rentabilidade para um investimento, você já sabe, é essencial descontar a inflação para entender se você tem chance de lucrar mesmo ou não e o quanto o seu lucro esperado supera a inflação. Se você vai ficar no 0 a 0, por exemplo, em termos reais, ou se o seu ganho tende a perder para a inflação. E olha que eu nem mencionei o imposto sobre a renda que temos que pagar para o governo toda vez que temos um lucro com o investimento. E claro, o imposto incide sobre o ganho nominal, não desconta a taxa de inflação antes. Pois é, a coisa pode ficar ainda pior. Então lembre-se de considerar a alíquota de impostos na hora de fazer as suas projeções de resultado esperado para uma determinada aplicação financeira. Além disso, neste exemplo, eu nem defini se seria uma aplicação em renda fixa ou renda variável, mas como nos referimos aos rendimentos, isso não faz diferença. Bom, vocês já sabem, se surgiram dúvidas, me escreva nos comentários e compartilhe logo esse vídeo com todas as pessoas que você quer bem. Bons investimentos e, claro, com ganhos bem acima da inflação. Até mais!